Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Números capítulo 13 e 14. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 17, capítulo 13, versículo 17 diz assim: E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: Subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o seu povo, que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sede corajosos. Trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Levo Ramate, a entrada de Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. O relatório dos missionários, dos espias. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque, que eram gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam apanhado Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a eles gafanhotos. No capítulo 14, a partir do versículo 1. O povo reclama outra vez. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhemos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda essa assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: A terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente.
Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Agora eu vou ali para o versículo 22. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã dei meia volta e parto em direção ao deserto pelo caminho que vai pelo Mar Vermelho. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão, sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Portanto, ide e transmiti a essa gente o que o oráculo do Eterno, o Senhor, eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrarais na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Depois você pode ler todos esses 2 capítulos aqui completo para você entender melhor. Mas o que eu quero falar para você aqui, o que o Espírito Santo me mostrou. Aqui, Deus havia mandado que Moisés chamasse um líder de cada tribo. Como eram 12 tribos, foram 12 líderes, junto, 2, Josué e Caleb. Então, esses líderes, príncipes, de cada tribo, eles tinham a missão de ir olhar a terra, ver quem morava nela, os frutos que ela produzia, como eram as cidades, se tinha floresta, enfim. Eles tinham que trazer o relatório da terra. Eles chegaram ali, gente. Eles jogaram um balde de água fria literalmente no povo. Aquelas pessoas que tinham aquela expectativa de que quando eles chegassem, eles iam dizer: nossa, essa terra é muito boa, nós vamos ir, nós vamos possuir, porque Deus é bom, Deus nos deu essa promessa. Eles não fizeram isso. Eles fizeram, gente, matar a esperança da promessa no coração daquelas pessoas. Se você ler mais para frente, você vai ver que tem um determinado ponto ali que Caleb diz assim: 85 anos tenho agora, mas a minha força e o meu vigor são igual ao de 40 anos atrás, quando o Senhor deu a terra por promessa. Sabe o que mais diz aqui, se você ler um livro de Números? Quando eles saíram do Egito, quando eles olharam a terra, Josué e Caleb disseram o seguinte: que da forma como eles imaginaram no seu coração, assim a terra era. O que Deus, gente, queria quando Deus mandou o povo olhar essa terra? Que eles se imaginassem dentro daquela terra.
Porque assim é a promessa do Senhor. Eles saíram do Egito com uma promessa. Vocês vão ir para uma terra que mana leite e mel, vocês não vão mais ser escravos. Eles saíram de lá com despojos. Eles levaram ouro, prata, bronze, cobre, tudo. Eles não saíram de mãos abanando. E com uma promessa de não serem mais escravos e ir para esta terra que eles olharam. Vocês já pensaram um cacho de uva, 2 homens terem que carregar? E olha as outras coisas que eles trouxeram. Eles estavam, gente, eles só conseguiam se ver no Egito. Sabe por quê? Que muitas vezes a pessoa ela não herda a promessa e ela não vive o que Deus tem para a vida dela, porque ela não consegue se ver dentro da promessa. Se Deus falou algo para você, você tem que se ver dentro da terra prometida. Era isso que Deus queria que eles fizessem quando eles fossem olhar a terra. Que eles viessem de lá dizendo verdadeiramente aquela terra mana leite e mel, Deus é bom, vocês têm que ver que terra que nos espera. Mas o que eles queriam, gente? Voltar para o Egito. Vamos levantar outro líder que leva nós de volta. Quando as pessoas não conseguem se ver dentro da promessa, elas só conseguem se ver no Egito, na escravidão, no passado, no pecado. Agora, quando nós conseguimos olhar a terra da promessa, quando a gente aceitou Jesus, fizemos dele Senhor e Salvador da nossa vida, a aliança que foi feita lá na cruz do Calvário. A salvação é um pacote completo, ela tem prosperidade, ela tem cura, ela tem tudo ali dentro, gente. Cura. Jesus disse que ele foi moído pelas nossas transgressões. Paz nós temos, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cura, paz, renovo. Tudo isso nós recebemos o dia que nós aceitamos Jesus. E Deus, gente, quando Ele quer nos dar algo, Ele quer que a gente consiga se enxergar dentro da promessa, naquele milagre, vivendo aquilo ali. Antes de Deus te dar algo, se Deus prometeu, eu vou abrir uma porta de emprego para você, do jeito que você quer, você tem que se olhar e se ver trabalhando nesse lugar. É assim que Deus quer que você creia. Tudo é possível que crê. Essa gente aqui só reclamou, só murmurou. Eles olharam a terra, gente, mas eles só viram gigantes. E o que eles disseram aqui? Que eles eram como gafanhotos aos seus olhos. Você sabia que as pessoas que estão ao teu redor, elas te veem da mesma forma que você se vê? Guarda isso. Eles se viam como gafanhotos, como nada, gente. Para eles, aqueles gigantes ali eram algo aterrorizante. Se Deus tirou eles do Egito, a palavra diz que com mão forte, com braço estendido, que Deus colocou tudo aquelas pestes, aquelas pragas no Egito, fez milagres, como diz aqui, miraculosos, extraordinários para tirar eles de lá. E nem assim eles conseguiram crer. Você sabe por que Deus fez com que eles ficassem 40 anos naquele deserto, gente? Para poder mudar o pensamento, para poder tirar o Egito de dentro daquelas pessoas, que eles só sabiam reclamar se não tinha água, eles não sabiam dizer: Senhor, nós temos sede, nos dê água. Moisés, peça água para o Senhor. Não.
Ai, porque Deus tirou nós do Egito para morrer de sede nesse deserto, então que deixasse nós lá. Deus trouxe nós para cá para morrer de fome. Assim eles foram o tempo todo. E o que Deus disse aqui? Assim como vocês falaram, vai ser. Vocês vão morrer aqui. Tudo, gente, nós plantamos com a nossa boca. Tudo nós semeamos. Eles semearam morte. Foi isso que eles semearam. E eles morreram ali. E os filhos que eles viviam dizendo, que nossos filhos, as mulheres vão morrer. Não, Deus disse, esses vão entrar na terra que vocês rejeitaram. Eles vão entrar depois que vocês morrer. Aí eles vão entrar. Todos esperaram 40 anos. Josué, Caleb tinha 85 anos quando ele entrou na terra e ele disse, e a minha força e o meu vigor são igual ao de 40 anos atrás, sabe por quê? Porque quando você crê na promessa, quando você tem a tua confiança no Senhor, não importa o tempo que a promessa vai levar para se cumprir, mas se você estiver com os olhos fixos na cruz, no Senhor, crendo e confiando, você vai ter a força e o vigor de usufruir dela. De quando você entrar na terra, de quando você tomar posse da tua bênção e do teu milagre, você vai ter força e você vai ter vigor para usufruir da bênção que Deus vai te dar. De repente você está aí, sentado pensando, não, eu já estou muito velho. Isso não é mais para mim. Não, para mim já chega. Não. Velho é o diabo. Para ele não tem mais solução de nada. Ele está condenado e ponto final. Mas nós temos a salvação, a vida eterna e o diabo tem a condenação eterna. Para ele não tem mais chance. E a palavra diz que o diabo e seus demônios, gente, seus anjos, estão condenados. Está reservado para eles o inferno, o lago de enxofre, de fogo. É lá que eles vão ficar a eternidade inteira. Agora, aquele que tem a sua visão na promessa, que imagina como é que é o céu, que contempla a face de Jesus, como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu se abrir e ele disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele estava vendo Jesus, olhando para ele, esperando ele, porque ele se via dentro do reino. Aonde você está se vendo? No Egito? Fora da promessa? Fora do propósito? Aonde está a tua visão? O que você está vendo? Eles andaram, gente, aqui, em círculos. 40 anos, a terra estava aqui. E eles andavam aqui, Quando Deus disse para Moisés, quando Moisés ia morrer, ele disse, sobe ali, Moisés. Quando Moisés subiu, ele viu a terra. Ela, infelizmente, você não vai poder entrar, Moisés, mas olha para ela. Quem impede a nossa entrada na promessa, no propósito e no milagre somos nós mesmos. O maior inimigo de nós somos nós mesmos, o nosso eu, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade. Jesus disse, tudo é possível que crê, tudo que você pedir orando, crendo, você vai receber. E por que as pessoas duvidam? Por que o diabo tenta colocar dúvida no coração? Para ela não entrar na terra, para ela não viver a promessa. Quando a pessoa olha, se vê dentro da terra, pode vir o comentário que for, ela não tira os olhos da promessa. Ela não dá ouvido a outras vozes, como esse povo deu. 10 abençoadinhos chegaram ali e falaram, não, nós éramos como gafanhoto aos seus olhos, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, e o povo começou a chorar.
povo começou a murmurar. Por que Deus não deixou nós lá naquele Egito, então? Trouxe nós para cá, querendo dizer que Deus era mentiroso. Se Deus disse, eu vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Mas você acha que as coisas vêm assim de mão beijada? Não vem, gente. Você vai ter que orar, jejuar, se consagrar, para você viver o propósito, a promessa. Quem vive e quem herda são filhos, escravos não herdam nada. Filho herda a terra, filho herda a herança, a promessa. E nós fomos comprados por bom preço, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você quer mais o quê? Então para de reclamar, vai orar, vai tomar posse da terra prometida, vai tirar do teu coração toda essa incredulidade, tudo que o diabo colocou na tua mente e que desce ao teu coração e faz com que você reclame. Pare de olhar com os olhos naturais e olhe com os olhos da fé. Olha Josué e Caleb, eles receberam a mesma promessa que todo aquele povo lá no Egito. Os dois disseram que assim como eles receberam a palavra do Senhor, assim era a terra que estava aqui. Porque eles creram, eles se viram dentro daquela terra. Eles disseram que da forma como eles viram, era a terra que eles tinham no coração. Desde quando deu a promessa para eles, Deus deu lá no Egito. Eles creram na promessa. Quando eles olharam a terra, eu imagino Caleb dizendo, calem a boca. A palavra diz que ele fez calar o povo. Você acha que ele disse, calma gente, só um minutinho, eu posso falar? Não, ele deve ter dito, calem a boca. Vamos lá, vamos subir. Parem de reclamar, a terra é boa, ela mana leite e mel. Ele disse aqui, subamos e herdamos-la, disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar a terra. Nós temos a capacidade de conquistar a terra, gente, com a nossa fé, crendo, nos vendo dentro dela, vivendo a promessa do Senhor, vendo ela se cumprir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, na nossa empresa, no teu trabalho. Olhe com os olhos da fé e se veja dentro da promessa. Quem não consegue se ver dentro da promessa vive fora do propósito. Não está vivendo aquilo que Deus quer que ela viva. Não está usufruindo. E ele disse ali, olha, entretanto os homens que havia acompanhado reagiram, não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte que nós. Mas quem era o Deus deles? Eles não viam isso, gente. Quando a pessoa olha só para a dificuldade, ela olha para o problema, ela esquece que Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, do que qualquer diagnóstico, do que qualquer porcaria que se levantar ali. Qualquer demônio que tentar se levantar contra você, Deus é maior. Você tem que se levantar contra aquele mal e dizer, aqui não, demônio, aqui não, capeta, aqui tu não tem mais vez não. A minha família, ela é bênção do Senhor. Aqui na minha casa tu não entra mais. Aqui tu não opera mais. Eu declaro meu filho liberto, a minha filha liberta, a minha casa abençoada, próspera. Isso é se ver dentro da promessa. Isso é se ver dentro da terra prometida. É não olhar para a direita nem para a esquerda, é não dar ouvido para essas vozes que muitas vezes vão dizer assim, sério? Mas você tem certeza? Você tem que dizer, tenho. O meu Deus é maior do que tudo isso. Lembra que eu falei aqui para vocês que quando eu estava em oração para que Deus me acrescentasse o meu esposo, pessoas zombavam. Ah, você não vai no baile? Eu disse, não preciso. Ah, nós vamos arrumar um namorado para ti? Não quero. Deus vai mandar a pessoa certa. Eu espero no Senhor. Muitos me achavam louca. Zombavam, gente. Riam da minha cara porque eu via que eles riam. Mas eu permanecia onde?
aqui, na promessa, na palavra. E eu declarava, olhe com os olhos da fé. Tinha irmãs dentro da igreja que quando eu dizia, não, no momento certo Deus vai trazer, aonde elas olhavam para trás, para os bancos. E eu dizia, no momento certo Deus vai trazer o meu esposo. Quando meu esposo foi até lá realmente, na igreja que eu congregava, quando nós começamos a namorar, que a gente deu a notícia que nós iríamos nos casar, as pessoas que zombaram, gente, uma das zombadoras foi até minha madrinha de casamento. E ela disse, a senhora tem um testemunho para dar, irmã. A sua fé é chamar a existência. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu sei que está ali. Eu sentava, colocava minha bolsa do lado e dizia, Senhor, muito obrigado pelo meu esposo estar aqui do meu lado. Esse aqui é o lugar do meu esposo. E foi. Eu fui seguindo a direção de Deus, que Deus ia usando a boca de uma bênção que hoje já está na glória. Ela ia me dando a instrução. Deus usava a boca daquela mulher para falar comigo. E eu me via na terra, na promessa, casada. E é assim que nós devemos ver, gente. Nos ver dentro da terra prometida. Se você ainda não entrou nela, é porque você não está crendo e você não está se vendo dentro dela. Enquanto você continuar dando ouvidos para as vozes que estão ao teu redor, aquele que vem zombar fica com a palavra. É o teu testemunho. As pessoas que zombavam, depois elas disseram, a senhora tem um testemunho para dar. E eu creio que Deus usou aquilo ali, aquele testemunho, para instigar a fé no coração daquelas mulheres. Então nós precisamos nos ver dentro da terra, na promessa, gente. É olhar com os olhos da fé. Era isso que Deus queria que esse povo fizesse. Assim como Josué e Caleb receberam a mesma palavra lá no Egito, Deus não mentiu. Eles conseguiram se ver dentro da terra. Mas aquele povo que tinha o Egito dentro deles, eles não conseguiam se ver em outro lugar a não ser no Egito. Porque o tempo todo eles queriam voltar para o Egito. O tempo todo eles queriam voltar para trás, retroceder. E quantas pessoas estão assim? Se levanta um problema, ela quer voltar para trás. Levanta uma adversidade, ai Deus! Murmuram, reclamam. Quantas pessoas estão assim? Então que você leia, gente, leia. Leia todo esse livro de números aqui, leia todo o capítulo 13, leia o capítulo 14, vai lendo aqui do 15 para você entender melhor. Quando Deus disse, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, Moisés? Eles pagaram o preço pela murmuração, gente. E aqueles que seguiram na bênção, Josué e Caleb entraram na terra. E os filhos daqueles que morreram lá, que era o que eles declararam com a boca o tempo todo que eles iam morrer no deserto, eles morreram. Aí os filhos herdaram a terra por herança, a terra que eles recusaram. Aquilo que você tem rejeitado, Deus dá para outro. Se Deus te chamou para fazer algo, você não faz, Deus vai levantar outro. É assim que Deus faz. Quando você não quer, Deus entrega para outro. E se Deus te chamou para fazer algo e você não faz, Deus concede a bênção para o outro. Então guarde esta palavra no teu coração, ela é forte, mas é a palavra que o Espírito Santo me deu, que falou muito ao meu coração. E eu quero que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, grite no coração de vocês,
para que vocês se vejam dentro da terra, herdando a promessa. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que não conseguem se ver dentro da terra, que não conseguem se ver, Pai, vivendo a promessa, que não conseguem olhar e sentir como Josué e Calebe, que quando receberam aquela palavra do Senhor, eles creram e eles se viram na terra prometida e assim aconteceu. Pai, que essas pessoas possam herdar a terra, porque eles são herdeiros do Senhor, que eles se vejam como filhos e parem de se ver como escravos, mas que eles se vejam como filhos, que eles possam entrar na terra prometida e viver a promessa do Senhor. Esta é a minha oração, Pai, e eu anulo todo o mal da vida dessas pessoas, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, todo espírito de desemprego, toda amarra na mente desta pessoa que faz com que ela não consiga se ver na terra e herdando a terra prometida, na promessa do Senhor, que não está vivendo a promessa e o propósito do Senhor, que os olhos se abram, que o Senhor dê vista a esses cegos, que eles possam ver a terra diante dos seus olhos e se ver dentro dela e serem abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Manda esta mensagem para aquelas pessoas que o Espírito Santo te direcionar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.